Em nosso estudo da Bíblia através do hebraico de hoje, nós vamos analisar o texto bíblico de Gênesis capítulo 5, versículos 21, 22 e 24. Ali nós vemos o pouco que é encontrado na Bíblia sobre Enoque e quando ele foi trasladado. Muitos de nós talvez já tenhamos dito ou pensado que nós gostaríamos de ser como Enoque, que não provou da morte, mas foi levado pelo Senhor, ou o Senhor o tomou para si, como diz o texto. Mas o que o texto bíblico nos ensina acerca de Enoque e do seu relacionamento com Deus? Para isso nós vamos fazer uma análise em 3 fases desse texto. Primeiro vamos ler um pedaço de cada versículo que nos mostra o que vamos analisar. No versículo 21 nós encontramos o texto dizendo assim: E viveu Enoque com Deus 65 anos e gerou a Matusalém. Depois no versículo 22 encontramos: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E aí nós chegamos ao versículo 24, quando o texto bíblico diz assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Perceba que até os 65 anos nós encontramos o texto dizendo que Enoque viveu com Deus. Depois dos 65 anos, quando ele gerou a Matusalém, aí o texto muda a expressão e diz: E andou Enoque com Deus. Então, se até os 65 anos fala que viveu, e depois daí fala que Enoque andou com Deus, e na conclusão do versículo 24 diz que andou com Deus e por isso Deus o tomou para si, então o segredo está no andar com Deus. E aí é que nós vamos fazer a nossa análise de hoje. É a análise do verbo halar, que é o verbo andar em hebraico. O verbo halar encontra-se nos versículos 22 e 24. E aí, a primeira análise que nós vamos fazer é a análise morfológica. Que a análise morfológica é a formação da palavra. Qual é a palavra que nós temos ali? Então, a palavra que nós temos é este verbo halar, que está num tronco verbal chamado hitpael. Hitpael no consecutivo e no imperfeito. Essa é a condição deste verbo halar nestes 2 versículos. E o que isso significa para nós? Primeiro vamos entender o que é o verbo no tronco hitpael. O hitpael significa que o verbo ele tem uma ação reflexiva e intensiva. A ação reflexiva nos diz que este verbo, que é a pessoa ou agente do verbo, ele está realizando a ação e ao mesmo tempo ele está sofrendo a ação, ou está sofrendo algo relativo àquela ação. E o intensivo significa dizer que ele gasta muita energia, ele despende energia, é com muita energia que ele faz isso. E aí nos chama a atenção que nessa questão da análise morfológica, o fato de saber que Enoque andava com Deus, então se é reflexivo, ele sofria a ação do fato de andar com Deus, ou seja, Deus executava uma ação na vida de Enoque pelo fato de andar com ele. E o fato de dizer que ele despendia energia porque é intensivo, é porque Enoque não apenas andava, não era uma coisa comum, mas ele se esforçava para isso. Ele realizava um esforço, ele gastava energia para que isso acontecesse. Essa era a ação do hitpael no reflexivo e intensivo. Superficialmente, rapidamente, para nós termos uma ideia. A segunda coisa desse verbo é que ele está no imperfeito. O que é que significa o verbo no imperfeito? É que é uma ação processual, contínua, não é pontual. É uma ação que é repetida continuamente, que é costumeira, é habitual. O que isso nos traz de lição, o que é que nos faz entender isso? É que esta ação de Enoque, andar com Deus, não era um acaso, não era um momento, não foi um dia ou apenas
uma semana, ou um mês, ou um ano sequer, mas era uma ação rotineira, contínua, costumeira e que perdurou por 300 anos, é o que diz o texto bíblico. Era um estado de andar com Deus de 300 anos, reflexiva e intensivamente. A terceira coisa que diz o verbo, na análise morfológica, é que esse verbo tem um vav consecutivo. Esse vav consecutivo nos diz que esse verbo está sendo uma narração do passado. Alguém está narrando algo que aconteceu na vida de Enoque, aconteceu naqueles momentos, mas era uma ação que estava presente, estava acontecendo, mas que está sendo narrado também do que aconteceu. Isso é o vav consecutivo. Dessa forma, nós podemos entender então que há uma ação da parte de Enoque e também da parte de Deus, porque o verbo é reflexivo, ele anda com Deus e ele é conduzido por Deus, digamos assim, ele é andado por Deus, Deus permite que ele ande. A segunda coisa que era intensiva, ou seja, não era uma coisa fortuita, não era um andar fortuito, mas era um andar determinado e decidido. Ele tinha decidido andar com Deus. Não era uma coisa esporádica também, mas era costumeira e habitual essa narração do que acontecia com Enoque, o de andar com Deus. Segunda análise que nós faremos dessa palavra, desse verbo halar, é que ele é a análise semântica que nós vamos fazer. Qual é a análise semântica? Ele nos mostra o sentido desta palavra neste texto. O verbo halar tem 64 no Ritpael, tem 64 aplicações no Antigo Testamento. Ele é encontrado 64 vezes. Destas 64 vezes, de acordo com a preposição que tem junto ao verbo, com o tempo, o contexto do verbo, ele tem alguns significados. Mas pode ter o significado de passear, de viajar, de perambular, enfim, várias aplicações e sentidos. Neste texto, em mais dois textos também que nós encontramos, ele tem o sentido de agradar, de ter comunhão com. E aí nos traz a ideia mais uma vez do que acontecia ali com Enoque. Ele tinha uma ação reflexiva, ou seja, ele andava e ele sofria o fato de andar, ele recebia a ação de andar. Era intensivo, verdade, era uma ação contínua, não era esporádica, mas era uma ação que continuava, que era constante, melhor dizendo. E, além disso, ele tinha esse sentido de andar com Deus, ou seja, isso não era um andar simplesmente, era uma comunhão com Deus durante 300 anos. E a terceira análise é a análise prática. O que é que isso significa na nossa realidade? É que Enoque tinha comunhão íntima com Deus. Ele andava continuamente com Deus, em conexão com aquele texto que nós encontramos de Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz que Deus passeava no jardim do Éden na viração do dia. Esse passear é no verbo halar, no Ritpael. Ele está ali mostrando que é essa mesma comunhão que Deus quer ter conosco. É essa comunhão do andar com o homem dia a dia. É este o desejo de Deus que é traduzido no texto sagrado. É este mesmo desejo que nós encontramos de Deus querendo habitar com o homem, que está lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 27, que o profeta diz assim: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este é o desejo do coração de Deus. Com isso, nós entendemos o que o texto sagrado está querendo dizer. Agora, como isso pode mudar o seu relacionamento com Deus? Como isso pode mudar a sua comunhão com Deus? Isso é o que a análise do texto nos mostra. Mas o que você vai fazer com isso, com este conhecimento, é você quem decide. Hoje é um dia de consciência, um dia de mudança de vida. Depende de você. Deus te abençoe e até a próxima.